Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma matéria nova e eu tô com uma companhia aqui que tem a ver com a nossa aula, tá? Vou fazer a brincadeira de dar aula com vocês com esse bichinho aqui da NASA na mão. Vocês vão entender por quê durante a nossa aula, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre Guerra Fria, tá? E a Guerra Fria, ela acontece logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela é fruto justamente desses descompassos, né, entre o que seria, né, o mundo capitalista e o mundo comunista, que se uniram em uma frente antifascista, mas que logo no final da guerra, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, já começam a mostrar que tem ali as suas diferenças e que vão lutar, vamos dizer assim, né? Esse lutar aí entre aspas, né? Vão lutar para manter a sua ideologia como a mais importante no mundo, tá? E o que a gente tem, né? Vou deixar o bichinho aqui assim para vocês, mas eu vou ter que ficar segurando. Enfim. O que a gente tem em primeiro momento as áreas de influência, né? Por quê? A União Soviética, pessoal, quando foi combatendo o exército alemão, eles acabaram que recuperaram algumas áreas que tinham perdido na Primeira Guerra Mundial e acabaram dividindo o mundo em dois, né? Entre o que seria o comunismo e o que seria o capitalismo. E lembrem-se que a gente tinha criado uma série de instituições justamente para que nada parecido com a Segunda Guerra Mundial voltasse a acontecer. Aí a gente tem o Tribunal de Nuremberg, a gente teve o Tribunal de Haia, a gente teve a ONU, né? Teve uma série de instituições montadas para se garantir, né, o mínimo de humanização, né, mesmo em situações conflitivas. Então, galera, a gente dá esse nome de Guerra Fria porque nunca houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Vale notar, pessoal, que a Guerra Fria, tirando seus episódios quentes que a gente vai falar, ela durou de 1945, né, até a década de 90. Tem algumas pessoas que acabam em 85, outras pessoas que acabam em 89, com a queda do Muro de Berlim. Mas o fato é que a gente teve aí longos anos de guerra. Como eu falei para vocês, não teve um conflito direto entre União Soviética e Estados Unidos. O que a gente teve, né, entre as duas potências foi uma competição muito grande, tá? E é por isso que esse bonequinho está aqui, tá? Porque um dos espaços que eles competiram foi na corrida armamentista, nos esportes, né? Mas também na corrida espacial. E a União Soviética, né, mandou um cachorrinho para o espaço, a Laika aqui, né, infelizmente não voltou. E eu estava no meu doutorado de sanduíche lá nos Estados Unidos, fui a Washington para fazer pesquisa e acabei indo no Museu da NASA. E olha o que eu encontro, gente. Eu encontrei esse ursinho fantasiado de ET. De ET não, gente, que ET? Esse ursinho fantasiado de cosmonauta, né, de astronauta. Aqui, olha que bonitinho. E eu falei assim, gente, olha que a Guerra Fria não acabou, né? Continua de alguma forma tendo uma competição, né? Ou pelo menos uma não tolerância, né? De alguns pontos, né? E é interessante, galera, porque a gente está num momento muito crucial da nossa história, né? Tem gente falando sobre uma terceira Guerra Fria, enfim, né? Talvez essa seja uma avaliação meio prematura, mas é importante a gente marcar que ficaram marcas, né? Não só
no que hoje é a Rússia, mas também no que era os Estados Unidos, né? Dentro dessa chave, dessa competição, que é uma competição de espionagem, que é uma competição por dados, é uma competição por várias instâncias, né, de produção, e que tornava o mundo muito inseguro. Agora que eu já falei que eu tô com esse bonequinho aqui por conta da corrida espacial, ele pode sair da nossa tela, né? Era só por isso que eu queria colocar ele para vocês. Então, como eu estava dizendo, pessoal, essa Guerra Fria, como ela não consegue se estabelecer entre ambos os países, ela vai se dar do ponto de vista de competições, né? Competições nesses âmbitos que eu já falei para vocês. Isso vai gerar uma insegurança, né? A gente tem toda aquela questão das armas nucleares e tudo mais, toda a possibilidade de destruição do mundo 30 vezes, quando isso, na verdade, é uma grande bobagem, né? Porque se a gente parar para pensar, se a gente destruir o mundo uma vez, a gente já não pode habitar. Então, isso já é um problema, né? Então, todas as coisas do telefone vermelho e tudo mais. Gente, não houve conflito direto entre a União Soviética e Estados Unidos, mas a gente teve vários episódios quentes dessa Guerra Fria. É um pouco do que a gente vai ver mais nas próximas aulas, tá? Mas sobre esses episódios quentes, né, só para citar para vocês, a gente tem um outro trauma dos Estados Unidos, que é a Guerra do Vietnã, né? Quem já viu filmes de Rambo aí sabe o quanto que no cinema, né, essa guerra tem sido revisitada, né, sobretudo há uns anos atrás, né? Agora a gente tem outros eventos que mobilizam esses filmes de ação, né? Mas a Guerra Fria, ele foi um tema operado por Hollywood, tá? Um outro ponto, né, muito importante da gente discutir, da gente falar e da gente pensar, tá? E também que tem conexões com a realidade atual, é os pactos que esses grupos fizeram entre eles, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês? Que dentre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, né, e a gente tinha um plano Marshall. O que é o plano Marshall, né? O plano Marshall é um plano de contenção do comunismo. Basicamente, o que o plano Marshall tentava fazer é uma vitrine do capitalismo, né? Tentavam mostrar o capitalismo como algo bom, tentavam mostrar o capitalismo como algo interessante, e por isso, né, na Europa, que foi onde a gente teve ali a vitrine do capitalismo, a gente teve avanços muito grandes na área sindical, na área dos direitos do trabalho, na área da possibilidade de consumo da população trabalhadora, né? Essa vitrine, ela valeu para a Europa. Aqui na América, a gente teve uma ação mais ligada em torno das ditaduras militares, que a gente vai ver um pouco depois, né? Eles não tiveram, né, como a gente não tinha, não fazia fronteira com a União Soviética, nem nada parecido. Aqui na América, a gente teve um incentivo a governos totalitários para barrar o avanço, né, vamos dizer assim, das ideologias comunistas, enquanto na Europa se teve uma vitrine do capitalismo através do plano Marshall. Tá? Por outro lado, a gente teve uma ajuda econômica também para a Europa, né? Essa ajuda econômica, ela era a doutrina Truman. O que a doutrina Truman dizia? Que era importante financiar os partidos, os países capitalistas, para que ele criasse, né, essa vitrine que se propunha o plano Marshall. Tá? E, obviamente, a gente não tinha apenas essa apresentação da sala de estar, né, e esse incentivo bancário, né, esse incentivo financeiro. A gente tinha também um incentivo militar, que é o que entra na nossa história agora, né, na nossa história do tempo presente, que é a OTAN, né, uma instituição criada para ajudar militarmente os países do bloco comunista. A União Soviética, ela vai fazer programas muito parecidos nessa pegada de competição, tá?
Então, o que era o Plano Marshall, que é um plano de contenção do comunismo, na União Soviética a gente vai ter o Cominfor, né, que daria todo esse ar de apoio ao comunismo, de afirmar as negativas do capitalismo, as competições, a forma cruel de gestar o capitalismo em suas mudanças, em seus ajustes, para fazer uma frente, né? A doutrina Truman, que despejava dinheiro na Europa, a gente tinha o Comecon, que despejava dinheiro nos países que eram, né, parte da União Soviética, incluindo aí também Cuba, né, depois da Revolução Cubana, não em 59, mas em 61, quando a Revolução se sovietizou, vamos dizer assim. Tá? E para fazer uma barreira, né, à OTAN, que era uma aliança militar, a gente tem o Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar, mais uma aliança militar dentre os países da União Soviética. Tá? Então, galera, fazendo um resumão aqui para vocês, a gente tem a Guerra Fria, que ela opôs esses dois blocos em um mundo bipolar entre capitalismo e comunismo, o comunismo tendo como líder, né, a União Soviética e os Estados Unidos como líder do bloco capitalista. Né? Eles fizeram vários programas do ponto de vista ideológico, financeiro e militar, e eles competiram entre eles não através de uma luta direta, embora isso sempre tenha sido uma ameaça, tá? Mas através de símbolos como no esporte, nas Olimpíadas, como na corrida espacial, na corrida armamentista. Tá? A gente teve um desenvolvimento técnico, bélico, muito grande nesses tempos. Tá? Então, assim, tudo que a gente está vivendo da era digital, agora a nível do consumo corrente, né, entre a população civil, de alguma forma ela bebe nos avanços da Guerra Fria. Beleza, galera? Nos vemos terça-feira. Beijo grande e tchau!